Nós estamos na série Máscaras, estamos finalizando essa série, já falamos sobre muitas questões, muitas máscaras, falamos sobre religiosidade, falamos sobre orfandade, falamos sobre a necessidade de agradar ao outro, falamos sobre a nossa autoestima e a nossa identidade e essência em Deus. Falamos sobre várias máscaras aí que nós usamos, muitas vezes sem perceber, muitas vezes inconscientemente, sem maldade mesmo, mas que a gente adquire isso como uma forma de proteção. Mas na verdade, isso nos atrapalha muito. Deus abençoe, obrigada. E calma, tá tudo bem. Isso nos atrapalha muito, porque quando nós colocamos máscaras, nós deixamos de ter a nossa essência, a nossa naturalidade, a nossa identidade em Deus, e então nós passamos a ser alguém que não está de acordo com a palavra ou que não está agradando a Deus. E principalmente, isso afeta a nossa santidade, porque as máscaras, elas nos impedem, é como se fizesse uma barreira entre nós e o próprio Deus. Então, hoje a gente vai usar uma máscara, não, tá amarrado, a gente vai tirar uma máscara, a começar em mim, que é muito comum no nosso meio, e a gente vai falar disso. Vamos orar? Pai, mais uma vez, humildemente eu te peço, fale conosco, através do teu Espírito Santo, que o Senhor possa colocar as palavras certas em minha boca e coração. Eu te peço pelos meus irmãos também. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, a começar em mim, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver com clareza a Tua palavra, para que possamos entender e sermos libertos pela Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a partir do momento que conhecemos a verdade nos liberta. E que essa verdade, dessa manhã ministrada, possa mesmo trazer libertação nas nossas mentes e corações, para que possamos parecer mais com o Senhor, para que possamos adquirir mais santidade no nosso jeito de viver, e que consequentemente possamos te agradar mais, porque o Senhor merece, o Senhor é digno. Te amamos, te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Essa máscara, gente, é uma máscara que a vida inteira eu particularmente achei que ela era boa. E eu não sei se vocês já usaram isso, mas eu já usei isso. Falando eu, Samara. Ai, eu tenho meu senso de justiça, não deixa. Ai, mas é que eu tenho um senso de justiça como se fosse algo maravilhoso. É até a página 2. E agora a gente vai entender quanto que o senso de justiça é uma máscara que nós devemos deixar, e quando que o senso de justiça é algo que nós devemos entregar na mão de Deus. De fato, o senso de justiça parece algo positivo, parece algo bom. Ah, aquela pessoa é muito justa, é que aquela pessoa é muito correta. Mas ser justo e correto é diferente de ter um senso de justiça e querer fazer justiça com as próprias mãos. Todas as vezes que a gente falou sobre máscaras, eu trouxe um super-herói, né? A gente já falou do Homem de Ferro, a gente falou do Homem-Formiga, a gente já falou do Spider-Man, do Homem-Aranha, que eu me lembre. Mas a gente vai falar hoje do herói que eu mais gosto. E não sei quem que é o herói favorito aqui, é o Batman. Tem alguém que é o favorito também? É o da Rai? É o da Lele? Legal, o Spider-Man ganhou até agora, hein? É o que mais tem fãs aqui, pelo jeito. Mas o Spider-Man foi a máscara da orfandade, né? Quando a gente falou de orfandade. Mas por que o Batman, ele tem essa máscara? Porque ele é o cara justiceiro. Bom, quem se lembra da história aí, o Batman, ele é traumatizado. Por quê? Porque muito pequenininho, ainda menininho, ele presencia a morte dos pais dele. Foi um assassinato que marcou muito ele, né? Os pais dele muito ricos, eles estavam num beco, voltando no teatro,
e aí o ladrão acaba assaltando, né, o roubo seguido de morte, enfim. Tem uma cena que estoura o colar de pérolas e aquilo fica na cabeça da mãezinha dele, aquilo fica na cabeça dele, e aí ele cresce com aquela vontade de se vingar de todos o que passam pelo que ele passou ou por qualquer tipo de injustiça. O Batman, na verdade, ele vive com medo, ele vive escondido na mansão dele, que fica de herança dos pais. E ele quer fazer justiça sempre com as próprias mãos. Tá aí o problema dessa máscara. A pessoa, ela acha que ela que tem que resolver, que ela que tem que fazer. E ele vive sozinho. Por quê? Porque ele precisa julgar a todos. E às vezes, quem ele se envolve, né? Uma vez com a mulher gato, uma vez com a Eva venenosa, enfim, ele acaba se envolvendo emocionalmente e às vezes ele precisa também atacá-las. Bom, no resumo, essa máscara do Batman faz ele ser solitário, infeliz. E ele sempre parece que tem tudo, porque ele é um milionário, ele é um bambambam de Gotham, mas no final ele não tem nada. Ele sempre está triste, sozinho, tudo que ele tem é o seu copeiro lá, o governante da casa, não sei se é assim que fala, e é tudo que ele tem na vida. E em algum momento, essa pessoa também acaba deixando ele. Então é muito triste a história dele. Então fazer justiça ou ter muito senso de justiça não quer dizer que é o caminho certo ou é o caminho que nos vai fazer felizes e completos. É como se fosse uma alegria muito temporária, porque ele resolve, ele faz a justiça, mas logo ele sente aquele vazio e aquela sede de ser justiceiro de novo. É uma coisa, parece que nunca acaba. Mas o pior ponto do Batman é porque ele não tem Deus. Logo, ele não confia em nada nem em ninguém, além dele mesmo. E às vezes, a gente vem na igreja, a gente tem uma história com Deus, conhece a palavra de Deus e se sente um belo Batman, querendo resolver tudo com as nossas mãos, com o nosso impulso, com o nosso jeito, sem confiar em Deus, ou sem colocar Deus na nossa história. Tá aí o problema do crente Batman, se é assim que nós podemos dizer. A gente não pergunta para Deus o que Ele quer, como Ele quer, ou pior, a gente não dá tempo para Ele resolver as coisas do jeito dele. A gente toma aquilo pra gente e a gente vai com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio jeito, com a nossa própria fúria e com a justiça que está na nossa cabeça, que 99% das vezes está errada. Gente, quero reforçar que essa mensagem é para mim também. Eu fui uma pessoa que desde criança eu fui líder muito cedo. Com 12 anos eu já pregava na igreja, já era líder na igreja, na nossa sede, líder do Milad, depois na turma Ágape do teatro, depois fiquei líder do louvor. Fui líder muito cedo nas empresas. Com 24 anos eu já era gerente, com 29 anos eu já era diretora de empresa. Então o poder de decisão sempre ficou muito fácil e rápido na minha mão. E quando eu trabalhava na empresa que vocês conhecem aqui, nessa multinacional bem famosa aqui em Jaguariúna, eu lembro que quando eu saí, depois de 10 anos, eu fiz uma análise de todas as justas causas que aconteceram no Brasil. E eu fui a gestora que mais demitiu por justa causa na história da companhia, até o ano que eu saí. E eu não tenho orgulho de falar isso, mas o que eu estou querendo dizer é que esse negócio de querer fazer justiça e de achar que tem um caminho justo sempre foi uma coisa muito aflorada em mim, sabe? De a coisa vir na minha mão e eu falar, eu tenho que decidir. É lógico que nem tudo, como numa empresa, você vai falar, Deus, toma conta desse funcionário. Deus, manda embora esse funcionário. Você tem que resolver, você tem que mandar. A pessoa está lá roubando a empresa, você dá flagrante, você fala, Deus, resolva
esse flagrante aqui, porque o senhor está vendo que ele está roubando. Não, você tem que agir, você tem que fazer, você tem que dar o flagrante e desligar por justa causa, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é que eu acabei misturando, meu testemunho pessoal, eu acabei misturando essas decisões que eram para eu tomar, natural do meu trabalho, com a confiança em Deus de achar que eu tinha que resolver tudo que tinha que vinha na minha mão, na minha vida. O que eu quero dizer é, existem coisas que são espirituais, lutas que travamos que são espirituais, perseguições que sofremos que são espirituais, questões de relacionamento na nossa vida pessoal são espirituais. E o que eu fazia? A gerente entrava em ação, a diretora entrava em ação. E eu queria resolver, eu queria falar, eu queria fazer o justo, fazer o certo. Mas essa mensagem, ela falou comigo muito. Eu espero que fale com você também, que tem um pouco desse negócio, ou tem muito desse negócio que a gente achava até então que era coisa boa, o senso de justiça. A nossa justiça, meus irmãos, é contaminada. Essa é a primeira lição que a gente precisa saber. A nossa justiça, ela tem orgulho. É o meu orgulho. O orgulho do quê? De eu sempre tenho que estar certo, você sempre tem que estar certo. Normalmente, numa discussão, a gente quer sempre estar certo. A nossa justiça tem a nossa ira. Porque tem coisa que mexe com a gente. E aí a gente mistura sentimento e acaba ficando com uma visão turva do que é certo e do que é errado. E na nossa visão, com a nossa ira e com o nosso orgulho, a gente está certo. Existe uma autoproteção. Mas se eu estiver errado, o que vão achar de mim? A vulnerabilidade, ela faz com que a gente fique numa situação de sensibilidade com relação ao ambiente. E ninguém está vulnerável nunca. As pessoas querem falar delas só as qualidades, só as coisas boas. Porque se eu falar meus defeitos, porque se descobrirem quem eu sou, o que eu penso de verdade, eu não tenho problema nenhum em ser vulnerável. Toda pregação que eu subo aqui, sempre Deus fala comigo primeiro, sempre ministra a mim primeiro, sempre me ensina, para depois eu poder passar, porque eu não estou aqui para falar que eu sou perfeita, eu não estou aqui para ser a pastorinha que nunca erra, eu estou aqui para falar para vocês, gente, estamos juntos buscando o mesmo lugar, que chama céu, que chama eternidade, e a gente vai se abraçar, e a gente vai se corrigir, e a gente vai como um ferro afia o outro ferro, a gente vai tentar chegar na estatura de varão perfeito, com maturidade, juntos. Amém. Não estou aqui para ser superior ou melhor do que ninguém, por isso que vulnerabilidade para mim não é um problema, mas tem muitos cristãos que pensam, muita religião faz isso com a gente, eu tenho que mostrar que eu sou perfeito, eu não posso. Eles não podem descobrir os meus defeitos, eles não podem descobrir os meus erros, os meus pecados, porque senão eu não vou ter autoridade. A autoridade não vem da gente, a autoridade vem do Espírito Santo em nossas vidas. É muito mais bonito você falar, eu tenho esse problema e eu estou tentando melhorar, do que você falar, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho que melhorar. Porque nessa segunda opção, você está mais se distanciando do céu e do que Deus tem para a sua vida do que o contrário. E quem não enxerga que tem que melhorar, está contaminado com uma visão que não vai te levar para perto de Cristo. O Senhor Jesus, ele se tornou vulnerável o tempo todo. Não porque ele tinha defeito para mostrar, mas porque ele não tinha nada para provar para ninguém. Ele era ele. E sabia que na mente dele ele estava buscando o que era certo. A nossa justiça, ela é contaminada pelo nosso desejo de vingança. Gente, não adianta falar que não, mas eu vou provar como o negócio da vingança está intrínseco no nosso coração. Ontem eu estava conversando com a Ana e com a Camila, e eu falei, gente, tem um negócio que eu acho que não é bom em mim, mas eu gosto de assistir filme, dorama,
que tem uma vingança no final, sabe? Que aquela pessoa que é humilhada, aquela pessoa que sofre, aquela pessoa que o tempo todo acontece, depois no final ela triunfa, no final dá tudo certo e ela passa na frente de todo mundo e fala: olha como eu dei certo, pessoal, todos os que me humilharam, olha como eu estou exaltada. A gente gosta disso, eu não sei vocês, né? Eu gosto de ver o bem. Quando o bem passa mal, quando o bem sofre no meio do caminho e no final dá tudo certo para ele. E aí a gente vai assistindo, a gente pensa assim: mas quem fez uma coisa ruim para ele tem que saber que ele deu bem, que ele deu certo, não é assim? Ou sou só eu que sofro isso? Eu sofro desse negócio de querer que o bem vença, mas querer que todo mundo que fez o mal saiba que o bem venceu. Sim. Um negócio ruim que está dentro da gente da vingança. A gente quer que o mal se dê mal. Tudo bem, a gente já serve um Deus que faz o mal, que já se deu mal e vai dar para sempre mal. Mas, será que esse sentimento é uma coisa boa dentro da gente? Será que na vida real a gente também tem esse desejo incrustado na gente? A gente tem parcialidade. Se a Aninha briga com a Lelê e eu tenho alguma das duas como favorita no meu coração, não importa quem vai estar errado, o meu inconsciente vai fazer o quê? Eu ficar do lado daquela que é mais favorita para mim. É natural. Contaminação. Vocês estão entendendo como a nossa justiça é uma furada? É uma furada. Tem parcialidade e tem emoções feridas. Presta atenção numa coisa que eu vou falar. Existem questões mal resolvidas dentro de nós. Essa semana eu estava escutando um podcast da Flavinha, lá da sede, eu até mandei para a Liga. E ela fala uma frase muito legal. Ela fala assim: a infância, olha que interessante isso. Ela falou assim: a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Estão entendendo? Tudo que aconteceu na nossa infância, a gente vive a adolescência, a gente vive a juventude, a gente vive a nossa vida adulta pisando nos traumas, nas dores, nas inconformidades. E aí, aquilo que eu tenho mal resolvido dentro de mim, ou ferida dentro de mim, vai doer mais quando eu ver alguém passando por aquilo, porque eu conheço aquela dor, tem uma marca daquela dor na minha personalidade. Então, um exemplo: se eu fui traída, quando eu vejo uma mulher traída, a minha justiça quer se vingar por ela. Se eu sofri um divórcio difícil, quando eu escuto uma história de divórcio, eu quero fazer justiça ali, porque aquela dor também já me machucou. Então, a nossa justiça às vezes também está contaminada pelas nossas emoções feridas, pelo chão da nossa infância que a gente está pisando até hoje. O que parece justo para nós, nem sempre é justo para Deus. Em Provérbios 14:12, vai falar assim. Vou abrir aqui na versão a mensagem, tá bom? Depois a gente vai ler a versão normal. Há um estilo de vida que parece inofensivo. Esse estilo de vida de senso de justiça parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão há muita tristeza e sofrimento. Olha o Batman aí. Pode ter muita tristeza e sofrimento por trás do que parece ser justiça. Certo? Parece inofensivo viver assim, mas pode conduzir à nossa morte espiritual.
nos afastar de Deus. Em Jeremias 17:9 é muito famoso, né? A gente não precisa nem abrir, mas vai falar que o coração do homem é... A gente se engana. Como é que um coração enganoso vai promover justiça? Tem como? Eu estou enganada. Eu vivo enganada. Eu vivo cheia do meu próprio orgulho, ira, autoproteção, desejo de vingança. Eu vivo cheia da parcialidade, de favoritismo. Eu vivo cheia de emoções feridas da minha história. Como é que eu vou ser justa e causar justiça para alguma coisa? E agora eu vou colocar alguns motivos. Por que o senso de justiça, a máscara do senso de justiça, ela é pecado? A gente precisa deixar ela. Porque Deus não nos chamou para fazer justiça com as próprias mãos. Todo crente Batman nessa manhã, Batman em retirada. Ai, gostaram? Foi péssima essa. Foi boa. Foi boa? Amor, só você gosta. O que está escrito em Romanos 12:19? Minha é a vingança, é Deus falando. Eu retribuirei, diz quem? Senhor. Se fosse só por esse versículo, já dava para entender que está errado esse negócio do nosso senso de justiça. Se a gente entendesse esse versículo, a gente ia sofrer e falar: Senhor, Tu é a vingança. A gente ia chorar, ia ficar inconformado pelas injustiças que acontecem, que são muitas, e ia falar: Senhor, Tua é a vingança, eu confio. Quando assumimos o papel de juízes absolutos, invadimos um território. E sabe de quem é esse território, gente? De Deus. É como se eu falasse assim: Deus, sai. Sai porque eu resolvo melhor que o Senhor aqui, ó. Sai porque eu entendi a história. Eu estou no meio da história, o Senhor não, então eu vou resolver aqui. Difícil, né, gente, essa mensagem? Difícil essa máscara. Ela é muito comum no nosso meio. A gente tem isso muito forte. A gente tira Deus do lugar dele de juiz e fala: pera que agora eu resolvo. Não. Dele é a vingança. Por que é errado? Porque o senso humano de justiça tende a virar um julgamento. É verdade ou não? E a Bíblia vai falar: não julgueis. Ah, o mesmo juiz que julga aquele que você está colocando também te julga. Sobre justiça de Deus, eu sempre falo aqui para vocês: não orem falando para Deus fazer justiça. Falei isso recentemente. Às vezes a gente crente tem uma mania de achar que Deus está sempre do nosso lado. Não. Tem hora que a gente está errado também. E Deus não fica do lado de quem está errado. Mas a gente não está olhando o outro lado da briga, da discussão, do confronto. A gente só está olhando o nosso e a gente fala: Deus, faça justiça. Aí eu imagino que Deus lá do céu fala assim: você quer isso mesmo? Porque olha, a minha justiça é pura. A minha justiça e é você o problemático da situação. Você quer isso mesmo? Como a nossa justiça é contaminada, não peça a justiça de Deus, porque isso pode ser um problema que vai voltar contra você. A justiça de Deus é pura, é perfeita. A justiça de Deus não tem contaminação como a nossa. O julgamento humano normalmente não enxerga o coração, apenas o comportamento. Eu não sei vocês, que eu vou falar um pouco polêmico, mas eu gostaria muito que vocês entendessem o que eu quero dizer com isso. Nenhum crime, nenhum ato de dolo, nada é justificável. Mas eu não sei se isso já aconteceu com vocês isso. Eu vou dar um exemplo aqui bem drástico. Por exemplo, uma mulher que sofre com espancamento do marido a vida inteira. Ela é espancada a vida inteira, os filhos são espancados, e chega uma hora que ela não suporta. Eu falo isso no mundo, tá bom? Chega uma hora
que ela não suporta mais isso, que ela tem medo de morrer e medo dos filhos dela morrer, então ela vai lá e mata aquele agressor. Na nossa visão, que não conhece a história, a gente fala assim: assassina, como pode matar um pai de família? Tira o crente do lugar, tá? Tô falando da vida aí fora, não. Aí quando você escuta a história da mulher, aí muda a sua visão. Aí você fala assim: nossa, mas olha o que ela sofreu, olha o que ela passou. Foi legítima defesa, ela estava protegendo ela e o marido dela. A sua visão muda de assassina, você muda rapidamente para legítima defesa e fica do lado da pessoa ainda. A gente faz isso. Por quê? Porque a gente fica focado no comportamento. Comportamento é da assassina, mas e o coração? O coração é uma mãe que foi espancada a vida inteira e que protegeu os filhos que também estavam quase à beira da morte, passando risco de vida. E aí você muda de apontar o dedo para ela de assassina, você acaba protegendo e fala: não, essa mãe. Entende o que eu estou falando? Ou a gente foca no comportamento e julga, ou a gente foca no coração. E normalmente a gente fica muito mais focado no comportamento, como se uma coisa ruim que as pessoas façam, justifique quem elas são. Mas a gente não sabe o que está no coração dela, a gente não sabe a história dela, a gente não sabe o que ela aguentou, o que ela sofreu, até onde ela chegou para fazer o que ela fez. Eu não estou querendo justificar, entenda? Agora Deus, Ele olha sempre o coração. Ele entende o coração. Deus, Ele passa 24 horas com a gente. Olha como a nossa justiça, ela muda também. Eu olhava para aquela mulher e falava: assassina de um pai de família. Eu descobri a história e eu falo: nossa, coitada dessa mulher, ela fez certo, ela fez justo, ela protegeu a vida dela e dos filhos. Comportamento e coração. Deus não. Deus olha o comportamento, mas Ele também olha o coração. Então, nosso senso de justiça, ele é volúvel. Nossa justiça, ela se baseia na comparação e não na graça. E o que Jesus conquistou para a gente na cruz? Foi graça? Misericórdia? Isaías 64:6 diz: todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Você bate no peito e fala: meu senso de justiça é porque eu sou muito justa, é porque eu sou muito correta. E Deus fala para você: trapo de imundícia, contaminado, você não entende nada, você não sabe de nada, justo sou eu. Eu estou tentando falar para vocês um pecado que nem parecia pecado. E são esses pecados que nos distraem da presença de Deus e que nos afastam do propósito de Deus. Porque a gente sabe um monte de coisa que é pecado. Pecado é... a gente sabe. Adultério, ira, porfia, pornografia, vícios, tudo isso. Mas e esses pecados aqui, ó, que faz a gente virar uns chatos de galocha, pessoas que esse mundo não aguenta nem conviver, porque eu sou crente, Deus está do meu lado. Não, Deus está do lado correto, do justo. Deus está do lado do comportamento, com o coração. Você pode ser o que você quiser, você pode ser pastor, papa, você pode ser o que for. Deus está do lado do justo. Deus não vai olhar o seu título, quantos anos você é crente. Deus vai olhar a história correta. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Às vezes a gente é perseguidor. A gente trabalha numa empresa e persegue as pessoas dentro da empresa. Sendo crente, você acha que Deus vai ficar do seu lado? Muitas vezes a gente quer justiça quando a gente é ferido. Mas quando a gente fere alguém, a gente quer misericórdia. Estão entendendo? Deus faz a justiça porque a pessoa fez aquilo comigo. Aí
você fez aquilo com a pessoa, Deus, misericórdia, misericórdia, misericórdia comigo. Não, Ele vai usar o mesmo peso e a mesma medida, porque Ele é Deus. Sabe quando a criança faz alguma coisa errada? Aí chega para o pai e para a mãe, você nem... Meu pai me fala essa história, né? Que ele apanhava da mãe dele, porque ele tinha cara de quem fez arte, ele nem tinha feito arte. Eu tava com cara de quem fez arte, pá! Não era assim? Aí ele falava, mãe, por que tu tá apanhando? Porque você tem cara de quem vai fazer uma arte. Era crédito, ele tinha crédito de surra. Apanhava para depois aprontar. Eu acho que ele pensava, já que eu já apanhei, agora eu vou fazer, né? Mas aí a gente quer misericórdia. Ai, mãe, eu fiz um negócio, mas eu te amo, mamãezinha. Ai, você tá tão linda hoje. Né? A gente é assim com Deus. Fiz uma coisa errada aqui, Deus, mas eu te amo tanto. Te adoro tanto, olha como eu faço o meu trabalho na igreja. Ah, não, a graça dele é linda, mas é justa também. Deus nos chama para praticar justiça, algumas vezes sim, mas com misericórdia. Miqueias 6,8 fala, Ele te declarou, o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça, faça a justiça, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Quando a gente anda em humildade, a primeira coisa que a gente faz é reconhecer que a gente não é o correto absoluto da história. Porque eu tenho humildade para reconhecer os meus erros. Eu tenho humildade para ver que eu não sou essa perfeição toda. Aí eu amo a misericórdia, porque essa misericórdia também é sobre minha vida quando eu preciso. E aí, com humildade e com misericórdia, eu vou pensar na justiça. Sabe o que entra quando isso acontece? Entra algo poderoso que se chama perdão. Ao invés de eu olhar e falar, eu quero justiça, eu vou e falo, me perdoa se eu fiz alguma coisa, ou me perdoa se eu te estimulei a fazer isso contra mim. Uau! Uau! Perdão. Perdão porque eu sou humilde para reconhecer que eu também erro. Perdão porque tem uma misericórdia de Deus tão grande sobre a minha vida que eu não sou digna de exigir justiça contra a sua. Eu estou tirando a minha máscara do senso de justiça. Mas eu sei que eu estou certa. Mas eu sei que o que eu fiz é o certo. Põe essa certeza toda no seu bolso. Pede capacidade e humildade para Deus e se reconcilia. Resolve esse rolê, vai. Não fica carregando esse negócio. Você não é o Batman. Não vai ser infeliz, isolado igual ele. Pessoas com senso de justiça, tão aflorado e que querem ser justa contra tudo e todos, sabe qual é a tendência? Batman, solidão. Ninguém aguenta, fica pesada. Fica uma pessoa chata. Eu sou correto, eu sou justo, eu sou perfeito. Eu não dormi com isso aí. Não quero gente assim do meu lado, não. Fica isolado. Ninguém gosta, ninguém suporta, é pesado. Justiça sem misericórdia vira o que, gente? Vingança. E é certo ser vingativo? Ai, gente, eu sei que na televisão é legal, mas não é certo. Você está dando risada no meu pecado? Você para de me julgar com essa risadinha bonita aí sim. Misericórdia sem justiça vira o quê? Também está errado. Também está errado. Ficar passando a mão na cabeça, sabe que a pessoa fez errado? Você sabe que foi injusto que fez e fica, não, tá tudo bem. Não, você é maravilhoso. Não, Deus está do seu lado. Não está do seu lado, não. Isso é permissividade. Misericórdia no lugar errado também está errado. Por isso que a gente depende da justiça de Deus. Porque tem equilíbrio. Deus equilibra perfeitamente a justiça e a misericórdia. Deus sabe, a gente não.
Por que é errado usar a máscara do senso de justiça? Porque se fazer justiça, muitas vezes nasce da carne. Eu vou fazer justiça, porque eu vou fazer o que é justo. É carne. Isso não é espírito. É carne. Você não está agindo pela vontade de Deus. Você está agindo pelo seu ímpeto. A carne produz ira. Eu vou na raiva. Eu vou na força do ódio. A carne produz disputa. Eu que estou certo, você que está errado, porque eu estou certo. Ressentimento. Como isso faz parte da nossa vida, né? Deus nos ajude, nos cure, nos limpe. Isso impede tantas coisas contigo. Contenda a retaliação. E Tiago 1:20, ele vai falar muito claramente: na ira do homem não produz. O quê? Justiça de Deus. Não produz. Vou dar alguns exemplos bíblicos aqui para vocês. Vamos lá. Eu peguei várias partes da Bíblia que homens de Deus tentaram fazer justiça. Tinham um senso de justiça muito forte e quebraram a cara porque não era o que Deus queria deles. Vou pegar o bom aqui, hein? Que a gente está falando dele na escola bíblica. Eu acho que vai ser hoje, inclusive. Moisés. O Moisés é um cara, gente. Um líder de mais de 2 milhões de pessoas. Esse é Moisés. Deus confiava nele, Deus acreditava nele, Deus depositou. Mas Moisés, ele tinha um senso de justiça que em Êxodo 2, 11 e 15, para quem está anotando, o que ele faz? Ele matou um egípcio. Ele viu o egípcio maltratando. Ele viu o comportamento, ele não viu o coração, mas ele viu. E aí ele foi lá e matou o egípcio. Saiu fugido. E Deus fala: não queria nada disso. Você não era essa história. Você zoou a história que eu tinha para você, Moisés. Te coloquei no palácio. Eu te dei as melhores instruções. Você sabe falar várias línguas. Você sabe escrever, Moisés. Moisés, eu estou te preparando. Ele vai lá, mata o egípcio no meio da história. E Deus tem que reescrever a história tudo de novo. Mudou a rota da vida dele. O senso de justiça dele. O ato dele, gente, vocês já pensaram nisso? Aquele assassinato atrasou o chamado de Moisés. Atrasou o povo inteiro sair do Egito. Porque ele teve que fugir. Aí ele ficou lá, ele foi preparado, ele casou. Gente, toda coisa aconteceu na vida. Depois ele voltou e cumpriu a missão, mas talvez a missão dele já era para ter cumprido ali. Precisava sair do Egito. Deus estava preparando ele até o momento que Deus ia se revelar a ele, como se revelou na sarça, ele teve no Egito mesmo. E falasse: Moisés, olha, você está agora com 30 e poucos anos, agora é hora de libertação, o povo faz isso e vai. Mas não, ele mata o cara, no senso de justiça dele, perde o rumo da história dele, o propósito de Deus, e aí Deus tem que reescrever tudo. Ele perde muito tempo, aí ele volta. 40 anos. Obrigada. Atrasou 40 anos o senso de justiça de Moisés, o propósito de Deus na vida dele. Davi quase matou Nabal. Essa é uma história que a gente fala pouco. Lembra? Davi teve uma esposa que chamava Abigail. E ele se encantou pela beleza e sabedoria dela, porque Davi ele ficou revoltado. E ele ia matar o Nabalzão lá. Aí ela entrou no meio, tá? Por quê? Porque o Nabal insultou ele. Aí ele dá uma ordem: vamos matar o Nabal e vamos matar todos da casa de Nabal. Isso está em 1 Samuel 25. Davi teria feito justiça com as próprias mãos, mas Deus o deteve e mostrou que ele é o vingador. Sabe por quê? Porque ele obedece Deus. Ele ouve Deus no meio da justiça dele. E aí depois ele descobre, ele fica com a mulher do cara, que é uma vingança, né? Ele já ficou com a Abigail. E depois ele descobre que Nabal é morto. Mas as mãos dele ficam limpas. Por quê? Porque Deus é o vingador. Nossa, olha, vamos fazer os vingadores agora, né? Vamos aproveitar que tá louca. Bom, Pedro, gente, quem se lembra de um momento de Pedro que a justiça dele mexeu com ele, mexeu comigo? Qual que foi? Olha o senso de justiça do Pedrão. Primeira cirurgia plástica. O senso de justiça
pega a espada do cara, já arranca a orelha do cara. Aí Jesus fala, ô Pedro, você tá comigo, eu sou a justiça, Pedro, para de querer ser juiz aqui, é minha história, Pedro. Pega a orelha, faz a cirurgia plástica, né, Gil? Ou conserta a orelha. Está lá em João 18, 10, 11, ou Mateus 26, 52, 53. Jesus repreendeu e disse o quê? Quem vive pela espada, morrerá pela espada. Eu não sei. Eu não quero julgar o Pedro, porque eu me vejo fazendo isso. É essa máscara que eu preciso tirar. Agora, se for só eu sozinha, estou confessando aqui para vocês. Mas o meu Jesus é puro, o meu Jesus é correto, o meu Jesus é santo, o meu Jesus é o melhor ser humano que eu já vi na minha vida. Você está querendo matar ele? Eu vou matar é você. Nem matou, né? Só tirou a orelhinha. Ai, eu tiro. Tá vendo como a gente é? Eu não tenho isso, duvido. Duvido não, tem gente que não tem mesmo. Duvido que eu não tenho. Ai, gente, tanta Saul desejou vingança. Romanos 12, 19, a mim pertence a vingança. Na nossa ira não tem a justiça de Deus. A justiça humana se torna pecado quando substitui a justiça de Deus. Pecado. Pedro matou Nabal e todo mundo dá. Não é isso que Deus quer. Está com problema? Está numa tribulação, numa perseguição? Está sofrendo alguma coisa, Deus? Paz, a sua vontade, acima de tudo, me ensina. Eu estou escrevendo meu livro, né? Faz 215 anos, uma hora vai sair esse negócio. Mas tem um capítulo que chama Tudo Menos Útil. Tudo que a gente passa tem que ter uma utilidade. A gente tem que sair melhor do que a gente passa. Pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, pode ser um divórcio, pode ser uma amizade que nos traiu, pode ser tudo de ruim que a gente passa na vida tem que produzir algo de bom pra gente. É assim que o cristão vive. Ele é aperfeiçoado nas tribulações, nas perseguições. A gente é aperfeiçoado, a gente se fortalece espiritualmente. O que a gente não pode é passar pelas coisas difíceis, sofrer e não ser útil para nada no final. Não ficar melhor do que aquilo no final. A gente não pode viver o tudo menos útil. A gente tem que viver o tudo de bom e de ruim que nos acontece na vida e sair melhor daquilo. O que Jó falou? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou sair melhor dessa, vai dar tudo certo. A justiça humana se torna pecado por quê? Porque nasce no nosso orgulho, a nossa justiça, ela nasce na nossa ira, se transforma em julgamento, porque a gente quer vingança, porque é motivado pelo nosso ego, porque a gente muitas vezes não quer saber da misericórdia quando é para o outro. A gente só lembra que existe misericórdia quando a gente está em apuros. Porque a justiça humana, gente, está desconectada com o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é perfeito. Não é contaminado, o nosso é contaminado. Mas a justiça de Deus, ai que beleza! Coloquei até um sol na luz. Porque a justiça de Deus é pura, é perfeita, ela é equilibrada com amor. Ai, que justiça perfeita. Eu quero essa justiça sobre a minha vida. Amém. A de Deus. Porque se for para me corrigir, Ele vai me corrigir. Eu vou ter que me tornar melhor depois. Vai dar tudo certo com a justiça de Deus. Com a nossa, não. A gente vai errar. Vocês acham que um juiz na terra acerta todas? Vocês acham que as prisões só tem gente que realmente merecia estar lá ou tem inocente também? Mas e se Deus sentasse na cadeira do juiz, ia ter inocente na cadeia?
Isso é mais uma prova de que a nossa justiça olha comportamento, que a nossa justiça não tem misericórdia, que a nossa justiça tem falhas. A nossa justiça, ela é correta de um jeito só. Só tem um jeito da nossa justiça ser correta: quando se submete à justiça dele. Então, nessa manhã, entrega a sua justiça para ele. Deus, eu não quero mais essa máscara do senso de justiça. Me submeto ao Senhor e confio que o Senhor é o reto juiz, como diz a tua palavra. Reto juiz. Não erra. Conhece todo o cenário e tem misericórdia. A justiça dele é eterna, a justiça dele é redentora. Se fosse para começar a história, nem para o céu a gente merecia ir. Uau, o que você está falando? Gente, o único que merecia o céu é Jesus. O único. Por quê? Porque o céu é puro, o céu é lindo. O céu não tem erro, pecado. Quem já pecou na vida... Quem nunca pecou? Vou fazer a pergunta contrária. Quem nunca pecou desde que nasceu, levanta a mão. Que aí é para Jesus e para você o céu. Glória a Deus, que a gente tem uma igreja lúcida. Nem o céu a gente merecia. Mas a justiça redentora e cheia de misericórdia conectou a gente ao Pai através de Jesus. Ah, que bom. Porque se você fosse o dono do céu, se eu fosse a dona do céu, eu não sei se eu ia querer a gente lá. O que? Pecador aqui, contaminados aqui, mascarados aqui, esse bando de Batman, o tempo todo querendo ser justo, fazendo tudo errado. É nessa... Eu não quero no céu, não. Mas Ele quer. Mas Ele acredita na gente, mas Ele derrama misericórdia, graça, redenção. Ah, que Deus maravilhoso. Quando que ter sede de justiça é correto? Porque a Bíblia fala. Pensei nisso, falei, talvez vão me questionar no final e falar assim, mas e quando fala lá no Sermão da Montanha? Não é? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas, Samara, está escrito que é bem-aventurado. Por isso que eu tenho sede de justiça, porque sou bem-aventurado. Deus falou que eu vou ficar farto da minha justiça. Não é da sua justiça que você vai ser farto, não. Quando que está certo buscar a justiça? Quando buscamos a justiça de Deus, aí está certo. 2, quando lutamos pelo que é certo sem ódio. Então eu vou em amor, eu vou em perdão, eu vou em misericórdia, eu vou em tolerância. Se for em ódio, guarda para você e pede para Deus tratar e vai passar. Quando denunciamos o mal sem nos tornarmos maldosos. Quando defendemos o injusto. Acho que é isso que acontece comigo quando eu assisto as coisas. Eu quero defender o justo, o oprimido. Quando rejeitamos a vingança. Porque a vingança não faz parte das nossas mãos, da nossa boca, dos nossos desejos. Quando deixamos o veredito final com Deus. Quando a gente entende a justiça, considerando esses pontos, então entendemos que justiça é assunto para Deus resolver e não nosso assunto. Entendemos que o senso de justiça não é coisa para se orgulhar. Vamos orar?
A justiça feita na força dos braços, no calor da ira ou no senso pessoal de merecido, mereceu, precisou, bem feito, vai nos levar ao pecado. Eu quero ser santo, e vocês? Amém. Ah, Senhor, nessa manhã nós entregamos ao Senhor o nosso senso de justiça. Entregamos ao Senhor o nosso desejo de vingança. Entregamos ao Senhor a nossa vontade de querer resolver as coisas no nosso braço, do nosso jeito, a força do nosso ódio, dessa visão contaminada que a gente tem sobre as histórias e sobre nós mesmos. Nós entregamos nas suas mãos, Senhor, essa mania que a gente tem de tentar te tirar da cadeira de juiz e ser o juiz das nossas vidas, dessa terra, das pessoas, das histórias. Nos ensine a ser corretos, nos ajude a ter uma visão clara sobre as coisas, nos ajude a termos clareza, lucidez, a ponderarmos as coisas, mas principalmente a confiarmos que o Senhor é perfeito na sua justiça, no seu jeito de resolver as coisas, porque o Senhor considera comportamento, coração e misericórdia. Nos ajude a lembrar que com misericórdia fomos comprados, com amor e graça fomos restituídos para uma glória eterna. E todos merecem isso. Nos ajude a deixar de lado essa mania que a gente tem de sempre querer dar certo. E com perdão, com o coração aberto, com graça e misericórdia que o Senhor nos dá, nós queremos também alcançar o outro. Nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Nós, Jesus, queremos aprender mais contigo, ser mais parecidos com o Senhor, como o Senhor agiu nessa terra. O Senhor sempre foi tão justo. Nos ensina a lembrar disso. Nos ensina a lembrar dessas pessoas da Bíblia que toda vez que tentou agir com a sua própria força, retardou, atrasou o propósito, os planos do Senhor para a vida deles também. Nós não queremos que o nosso senso de justiça, que hoje nós entregamos a Ti, atrase a sua história para nós, os seus propósitos e os seus sonhos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Leva-nos em paz e em segurança. Nos dê uma semana que começa hoje abençoada e na Tua presença. E que o amor de Deus, o Pai, a graça e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Boa semana.